Olá, boa tarde, sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro aqui do grupo. Meninas, nós vamos fazer como sempre, né? Primeiro eu vou me apresentar qual é o nosso objetivo aqui e vai ficar gravado esse vídeo. Então, assim, não se preocupe, porque você pode assistir depois, caso você não esteja aqui nesse momento. Então, eu sou a Marjorie Barbosa, sou criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada. E eu, com muito orgulho, que hoje eu digo que nós já chegamos a 41 alunas dentro do programa. E o que eu tenho feito, né, que eu considero de peso, de valor em relação a esse trabalho? Eu tenho trazido mulheres que estão dentro de casa e não estão felizes em ser donas de casa, mas que querem ser dona da sua casa e da sua vida de um modo geral. O que significa isso de uma forma prática, né? Dona significa ser uma mulher dinâmica, ousada, notável e amada. E quando eu digo amada, eu quero que vocês pensem que as mulheres, quando elas descobrem a sua essência, descobrem o seu porquê inabalável, elas começam a se amar. E se amar de uma maneira que vai além de palavras e explicações. É um sentimento que a gente começa a nutrir por nós mesmas. E é maravilhoso quando você se sente amada e consegue amar a pessoa que você se tornou hoje. Nosso objetivo dessa semana aqui no grupo é que nós tenhamos um tema por dia de problemas reais que nós já vivemos dentro das nossas casas. Algumas pessoas dizem assim: eu não dou conta de organizar a minha casa. Mas existem problemas reais que têm nos impedido, sim, de fazer mais para alcançar aquilo que a gente quer em termos de organização. E ontem foi o nosso primeiro dia, né, na segunda-feira. Serão 5 temas escolhidos por vocês, ou melhor, por nós, né? Então eu comecei com o meu tema ontem, que foi os filhos têm muito a dizer. E a gente contou, eu e minha filha, a história do que nós passamos aqui. Ela contou a história dela. O vídeo ficou gravado, tá aqui, e também eu já subi ele para o YouTube ontem. Fique à vontade para conhecer a nossa história. E uma amiga aqui deixou o seguinte tema: hóspedes. Quando alguém, né, um parente, né, do marido ou um parente da esposa vem morar na casa da gente, e por mais que a gente goste dessa pessoa, já tá incomodando. Então vamos falar um pouquinho sobre casa. Quando a gente fala sobre casa, família, realmente é você, seu marido, seus filhos. São as pessoas que moram na casa. Então, às vezes, você até é uma pessoa que é hospedeira, que gosta de receber pessoas em casa. E isso é maravilhoso, né? Você é aquela pessoa que tem aquela disposição mesmo para estar recebendo, para estar acolhendo pessoas na sua casa. E você se vê na seguinte situação: um parente do seu esposo agora precisa vir e ele tá vindo para ficar. O que fazer? Como você já tem uma natureza hospedeira, como você já tem um jeito doador de ser, a princípio parece que tá tudo bem, né? Porque você tem um cômodo, você tem um quarto, você tem um lugar para hospedar. Por que não? A princípio é essa a questão. Por que não? E aí nós vamos falar aqui por que não. Sim, a resposta certa é um não redondo. Mas, Marjorie, a pessoa está precisando. A pessoa agora está numa situação difícil. Sim, é verdade. Mas acredite que você tem a sua casa e a sua casa tem que ser um lugar onde você é acolhido e nunca engolido. E na maioria das vezes a sua casa está te engolindo porque você mesmo preparou essa situação. Como? De diversas maneiras. Uma delas é abrindo mão da sua casa e deixando a sua casa por conta
de outras pessoas, sejam pessoas contratadas, sejam os filhos, sejam uma enteada, seja como for, você abre mão da sua casa e outra pessoa começa a cuidar da sua casa, outra pessoa começa a ter ali a autoridade que seria sua. A princípio, você fica confortável, porque você chegar em casa e tá tudo pronto, você chegar em casa, sabe, e ser hóspede na sua casa, parece que tá tudo bem, mas chega um momento que da nossa natureza mesmo você começa a se incomodar com aquilo, porque afinal de contas, você está deixando de ocupar o seu lugar. Quando você hospeda alguém, quando você traz alguém para sua casa, você precisa ter essa clareza de quem é você dentro da sua casa. É muito fácil para uma pessoa que está chegando, por N razões, tentar te agradar e ela tentar tanto a ponto de te incomodar. Ou ser uma pessoa que chega na sua casa e de repente você começa a se sentir sugada por ela. Uma pessoa que começa a exigir tanto de você, do seu esforço, a partir daquele momento você tem que fazer algumas coisas em alguns horários que não é o normal da sua casa, que isso começa a incomodar. É uma questão. Marjorie, você fala isso por quê? Gente, eu tive o privilégio de sair de casa muito cedo. Muito cedo. Então eu já morei na casa de outras pessoas. Eu já fui a hóspede que foi e ficou por alguns meses. E muito recente, assim, a minha última vez que isso aconteceu, eu tive que vir para casa da minha mãe. E na casa da minha mãe eu fiquei um mês. Foram 30 dias que eu fiquei na casa da minha mãe. Foi o tempo de vir de São Paulo para Minas. E aqui em Minas eu consegui alugar uma casa e um emprego, né? Ter um emprego. E depois ir buscar as minhas coisas. Então foram 30 dias essa mudança, essa transição. Como eu me comportei como hóspede da minha mãe nesses 30 dias? E não importa se é um filho, se é sua mãe, se é um irmão, se é um tio, se é uma tia, se é um parente mais próximo ou mais longe. É uma pessoa que veio de fora para sua casa. Então, sim, a rotina da minha mãe, que mora sozinha, mudou completamente, porque chegou eu e duas crianças pequenas. Minha bebê tinha 8 meses e a minha mais velha tinha 4 anos nessa época. Então, há 12 anos atrás. Pense como foi para minha mãe. A princípio, a alegria de nos receber. Mas conforme os dias vão passando, essa pessoa que está chegando, ela sim muda totalmente a sua vida. Então, a gente tinha uma data, né? Um tempo que eu ficaria ali. Então, tava tudo certo. Tinha o dia de chegar e o dia de ir embora. Nos 30 dias que eu fiquei ali, eu fazia tudo da casa. Saía, né, para procurar emprego, né? Há 12 anos atrás, a gente ainda levava os currículos nas empresas, no meu caso era em hospitais. Depois você tinha que fazer entrevista e tal. Então, eu fazia tudo da casa, paguei todas as contas da casa naquele mês, porque minha mãe não tem gasto, ela mora sozinha, né? Então, os gastos que tiveram realmente foram nossos. Mais 3 pessoas para tomar banho, mais, né, o custo de água, luz aumentou consideravelmente. E tá, aluguei a casa, já estava trabalhando, fui buscar minhas coisas, vim para minha casa, tudo certo. Depois disso, eu recebi pessoas na minha casa. Quando você recebe pessoas na sua casa, você espera, sim, o mínimo de colaboração delas. E nem sempre você tem. Por quê? Ou a pessoa realmente não quer te incomodar, e aí ela tenta não te atrapalhar, portanto ela não faz nada. Ou ela não tem noção mesmo, dependendo se for uma pessoa muito nova ou muito mais velha, ela não tem noção de que ela realmente precisa contribuir naquele momento, certo? Gente, o ideal é que não venha ninguém de fora para dentro da sua casa. E isso é um acordo que você tem que fazer com seu marido. Mas como assim? Simples assim. Eu e meu marido chegamos a um ponto
que a gente não aceita mais ninguém dentro da nossa casa, a menos que seja um caso extremo, e aí nós vamos conversar e ver. Por quê? Porque não dá certo. A pessoa é bem-vinda, sempre bem-vinda, mas no decorrer dos dias as coisas se complicam. E não é porque você não gosta da pessoa, não é porque você não tem afinidade com ela, não é isso. É simplesmente porque tira totalmente o seu que e porquê. Algumas pessoas dizem assim, não, a minha sobrinha morou comigo a vida inteira, saiu da minha casa casada e não teve problema nenhum. Sim, só que vamos pensar, uma pessoa que vive com você, que veio para viver com você uma vida inteira, entrou na sua rotina, ela te obedecia como uma filha, né? Ela entendia que o que você estava fazendo era pro bem dela, pro bem da sua casa, pro bem da sua família, e ela estava incluída nessa família, e aí ela seguiu o ritmo junto com a família. É uma situação e sim, pode dar certo. Eu tenho madrasta e eu sou madrasta. Então eu já morei com a minha madrasta. E do mesmo jeito que eu fiz agora, né, nessa última vez com a minha mãe, quando eu morei com a minha madrasta, eu buscava não ser aquela pessoa que incomodava. Então eu não era perfeita, mas eu saía para trabalhar de manhã, voltava à tarde e ia para a escola, né? Naquele tempo eu ainda fazia escola. No final de semana, naquilo que ela precisava, eu tentava ajudar. Ela ia fazer comida, eu estava na pia lavando a louça. Eu estava o tempo todo do lado dela. Quando ela sentava para assistir televisão, era a hora que eu também podia sentar para assistir televisão. Eu sempre gostei muito de dormir até mais tarde, sempre. E ela fazia feira de manhã. E meu pai me chamava para ir na feira de manhã. Gente, eu odiava ir na feira de manhã. Até hoje eu odeio feira. Porém, era um tempo que eu tinha com ela que eu achava muito bom. Era um tempo que a gente saía de casa juntas, fazia ali as compras que ela queria fazer, chegava em casa e ia fazer o almoço. Então, para mim foi fácil, para ela foi fácil? Não, não foi fácil. Porque eu era mais uma pessoa dentro da casa dela. Eu fazia por onde tentar agradá-la? Sempre. Ela fazia por onde me tratar com carinho, com atenção? Sempre. Então, teve sim um momento ali de doação, tanto da parte dela como da minha. Marjorie, por que você saiu de lá? Porque eu e meu pai discutimos. Ou seja, por mais que você tente agradar alguém você acaba desagradando. Perceba que assim, não existem porquês, mas as pessoas que vêm de fora, depois de uma certa idade, elas não conseguem acompanhar o seu ritmo e estar embaixo da autoridade que é você na sua casa. Elas têm um ritmo de vida e elas acham que são livres para isso, independente de onde elas morarem. Qual que é a minha opinião a respeito disso hoje? Você pode, se você vê que tem uma pessoa que precisa de um lugar para dormir, uma parada, né? No Paraná a gente fala que é uma parada. A pessoa precisa de uma parada, paga um quarto numa pensão para ela. Nem que ela venha almoçar na sua casa, tomar café na sua casa, levar uma marmita, isso não tem problema, gente. Um prato de comida não faz falta. Não faz. Mas essa pessoa, você vai estar dando para ela a oportunidade dela ser uma pessoa livre, ter um lugar para voltar, sem ser um incômodo. Então, sim, se você tem uma pessoa na sua família, um amigo que você possa e você precise ajudar, não traga ele para dentro da sua casa, mas ajuda ele naquele momento e por um tempo a ter um lugar. Então você sim, paga, nem que seja um mês ou no máximo 3, não passe disso, tá? Você paga um quarto numa pensão, você paga um quarto ali onde ele possa ter um lugar para voltar, um lugar onde ele vai ter as coisas dele. Marjorie, eu posso simplesmente colocar qualquer pessoa numa pensão? Não, não é isso, gente.
A pessoa veio te pedir ajuda, certo? Ela não tem lugar para ir. Você não pode, se você assim, tiver condições, você não pode virar as costas para uma pessoa. Então pense nas suas condições de dizer sim. Pense em como você vai ajudar. Às vezes você fazendo isso, colocando ela numa pensão, ajudando ela a alavancar a sua profissão, você vai estar ajudando muito mais do que você trazendo ela para dentro da sua casa, colocando a mão ali e tentando facilitar a vida dela. De alguma forma, para alguém você vai ter que dizer não. Ou você vai dizer não para ela, ou você vai dizer não para você. E na maioria das vezes, quando você diz não para você está causando uma situação que mais na frente, num prazo muito curto, você vai se sentir muito mal e fazer essa pessoa se sentir muito mal. Quantas amizades, quantos parentes hoje não se suportam porque em algum momento você teve que falar não, você teve sim que brigar para a pessoa sair. Entende? Então o ideal é que não entre. Marjorie, se são assim os pais idosos, se são filhos, né, que estão com problemas, como você faz? Se forem os pais do seu esposo ou seus pais, não tem, porque não tem discussão, né? Eu acho até que seria natural que os pais viessem morar com a gente num determinado tempo, porque eles deixam de ter a condição de morar sozinhos. E quanto mais perto, né, você puder trazer seus pais para perto de você, melhor. Então, os pais do seu marido, os pais da sua esposa, não é questionável. Não é pôr em pensão, não é colocar numa clínica. Apesar de que eu sempre falo para as minhas filhas que eu quero, quando eu estiver bem velhinha, que eu pretendo viver até uns 100 e poucos anos, uns 120, por aí, eu sempre falo para elas que eu espero que elas me coloquem num lugar legal, num lugar assim que eu possa ter sossego e pessoas da minha idade. Porque eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? Mas, de um modo geral, você não pode simplesmente, contra a vontade dos seus pais, colocar ele em lugar nenhum. A menos que ele queira, que é o meu caso. Mas sim, pai, mãe, é uma responsabilidade dos filhos. Marjorie, mas é o pai do meu marido. O que eu faço? Trate como fosse seu pai. As pessoas mais idosas têm o seu jeito, têm as suas críticas, tem N razões lá que eles são como são. Não tenta mudar, mas tenta ser a melhor filha possível para ajudar a cuidar dele. E sim, diga para o seu esposo que você está ali para ser ajudadora dele no cuidado do pai, não responsável pelo pai ou pela mãe dele, né? Que são os dois, são a família. Envolva os filhos nesse propósito. Porque se você ensinar seus filhos a cuidarem dos seus pais, eles também vão ensinar os filhos deles a cuidarem de você e assim segue, né? Eles vão fazer exatamente o que você faz. Então tenha isso em mente. Os seus pais ou os pais do seu esposo nunca serão estorvo, nunca serão peso, tá bom? Porém, outras pessoas, tios, tias, primos, primas, irmãos adultos, sobrinhos adultos, esses você pode sim ajudar sem colocar dentro de casa. Ah, mas eu não tenho condições financeiras para pagar um quarto de pensão. Reúne a família, reúne os outros parentes. Olha, nós vamos pagar para ele um quarto assim, 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 por tanto tempo. É o tempo que ele tem para se reerguer, é o tempo que ele tem para colocar, né, os pensamentos em ordem, procurar um emprego se ainda não estiver trabalhando. Mas aí você vai estar dando, sim, um apoio para o crescimento daquela pessoa. Ok. Decidido que o ideal é que não venha, mas se vier, tenha um tempo determinado para ir embora, resolver a sua vida, continuar vivendo sua vida. Quando que é o tempo ideal? Quando a pessoa entra, se não tiver outra condição, ela vem e fica, então vai ficar, já determine o prazo que ela tem para ir.
Por quê? Porque o desgaste de energia discutindo para a pessoa sair é muito grande. Sofrendo pelas coisas que a pessoa está fazendo é muito grande. E nem ela e nem você merece esse tipo de sofrimento. É desnecessário, desgastante sabe, é impressionante o quanto o sofrimento se espalha. Eu não falo, né? Começa a me incomodar, eu não falo. Porém, eu fecho o rosto de tal maneira que sofre a casa inteira. Nossa, Marjorie, como assim? Porque tem algumas pessoas que você, por exemplo, se forem parentes do seu marido, você não tem como falar nada, você não tem autoridade para falar nada, você não tem como contrariar, uma vez que ele estabeleceu que essa pessoa vai ficar na sua casa, não é? Então, quem tem obrigação de acolher filho? Mãe. Mãe tem obrigação de acolher filho até certo ponto, tá? Porque também quando esse filho começa, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, você também já tem que mandar ele decidir a vida dele de uma forma que ele viva a vida dele do jeito que ele quiser, já que ele não quer viver sob o seu teto, na sua autoridade. Entende isso? O amor, ele não tem limite. Mas você não pode se colocar à disposição de uma situação que ele cria e vai e volta o tempo todo. Então, supondo que é um parente do seu marido e você não teve como falar não, seu marido realmente pediu que fosse assim, que ele ficasse, né? Por alguma razão, você não teve como falar não. Ok, você estabeleceu um dia que ele tem que ir embora. Seu marido está ciente, concordou com você. Ok, respira fundo e espere esse tempo passar. Marjorie, chegou o prazo e ele não fez nada, ele não arrumou emprego, é uma pessoa saudável, mas ele não quer nada com a vida, está encostado lá em casa, o que eu faço? Conversa com seu esposo. E de novo, não vai jogar a pessoa na rua. Mas agora sim, conversa com seu esposo e vocês reúnem com a família e pagam um quarto de pensão para ele por 2 meses. Por quê? Porque daí ele tem um lugar para morar, você não tá jogando ninguém na rua e você tá dando para ele a oportunidade de se movimentar. A minha sogra, ela sempre falava uma frase que eu concordo plenamente. O peixe nada quando a água bate na cauda. Enquanto a água não chega, ele tá sossegado ali. Mas quando a água bate, não tem para onde correr, ele tem que nadar. E às vezes é isso que essa pessoa está precisando. Ela está precisando que a água chegue nela. E por cuidado, por carinho, por N razões, você está impedindo essa pessoa de crescer. Então muitas vezes você falar não é crescimento, é a melhor ajuda, a melhor coisa que você poderia fazer por essa pessoa e você está impedindo. Lembra que eu falei ontem que por amor nós erramos muito? Por amor, por cuidado, nós impedimos as pessoas de ir para frente, de viver a vida delas, de romper, de começar a ter uma carreira de sucesso, de descobrir uma carreira de sucesso. Então hoje a dica é essa, eu vou finalizar por aqui, eu espero os próximos temas aqui nos comentários, eu já tenho o tema de amanhã que as meninas colocaram, então espero vocês aqui amanhã às 4 horas novamente para nossa nova conversa. Combinado? Beijos e até amanhã.